Os meios de comunicação têm valorizado as teorias evolucionistas para explicar a origem do homem e de tudo que existe na Terra. Porém, esta não é a única teoria. Os criacionistas dizem que um ser superior, Deus, criou todas as coisas. A equipe de jornalismo do UNASP saiu às ruas de São Paulo para investigar este assunto. De onde viemos? Para onde vamos? Como surgiu a vida, o universo e o mundo? Estas são algumas das perguntas que muitos se fazem. São dois grandes grupos: os que creem que um ser superior, no caso Deus, criou tudo, este é o modelo criacionista, e os que creem que a vida, o homem, o universo, são frutos do acaso e dos milhões de anos, ou seja, o modelo evolucionista. Recentemente, um debate entre cientistas criacionistas e evolucionistas aconteceu no campus da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, em Rio Claro. Essa foi uma oportunidade interessante, tem sido uma oportunidade interessante para a gente conduzir essa discussão dentro da universidade. Por isso, a possibilidade de se conversar e se trocar ideias e não necessariamente se chegar a um denominador comum. O resultado do encontro foi muito positivo. Houve respeito dos dois lados e, ao final, alguns chegaram a ficar em dúvida. Quem estava defendendo o criacionismo mostrou um conhecimento amplo na parte geológica. Agora, quem estava aqui na geologia não mostrou um conhecimento tão, assim, mais aprofundado na parte do criacionismo. Então, acho que é importante você ter um conhecimento amplo. Acho que é muito válida, porque isso aí vai abrir a cabeça do pessoal para ele ver vários pontos de vista que todo mundo tem em relação à evolução, à criação do planeta. Mas mudar de opinião parece que não é fácil. Eu já ouvi falar, assim, partes que eu li na Bíblia, tudo, mas vamos comprovar aí, né, o que vai ser no final da história, né? Ficaram mais fundamentadas as bases que eu já tinha, né? E tendo contato com o professor Naoro, o Dr. Rui, fica mais fundamentado ainda a certeza da crença que já tinha no criacionismo. Sim, agora eu vejo argumentos plausíveis aí, né? Eu acho que foi bem científico. Sim, ele deu algumas provas aí bem consistentes aí, então. Agora que esse evento que teve, deu para sanar bastante minhas dúvidas, assim, na questão criacionista, que eu vejo que é bastante coerente agora. Deus criou os céus, a terra e o mar. Essa declaração bíblica tem sido contestada por um grupo de cientistas. Mas existe um outro grupo de cientistas que diz que não haveria o céu, a terra e o mar se não fosse um ser superior. Para isso, nós convidamos o autor e editor da Casa Publicadora Brasileira, Michelson Borges, para estar conosco no programa Fé para Hoje. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu, pastor. Agora, desde os 18 anos você foi evolucionista. Por que você mudou de ideia? Agora você é criacionista. Bom, desde criança realmente eu sempre tive muito interesse com assuntos relacionados com ciência. Eu fui leitor assim, assíduo de autores como Carl Sagan, Isaac Asimov, ambos já falecidos, né? E mesmo Stephen Hawking, autores que são declaradamente evolucionistas. Certo. Eu devorava os livros deles, gostava muito desse tipo de literatura, e também sempre nos bancos escolares ouvindo a história da evolução, de que naquele mar primitivo, aquela sopa primordial, lá teria então surgido a vida, dali teriam se originado os organismos que deram origem à vida no seu estágio atual. Mas a minha surpresa foi muito grande quando no ensino médio eu me deparei com literatura criacionista, especialmente o material que é produzido pela Sociedade Criacionista Brasileira, como esta revista aqui, que eu tenho aqui, é a revista Criacionista, certo, né? E aí você já começou a pensar sim, eu pensei, escuta, mas por que nunca me disseram que havia uma explicação alternativa? E eu fiquei não só surpreso, como também chateado. Me senti defraudado por ter tido uma educação unilateral. Comecei a pesquisar mais esse assunto e percebi que, diferentemente do que tinham me dito, assim, por alto, superficialmente, né, criacionismo não era apenas religião. Havia e há bons argumentos científicos por parte dos evolucionistas e também dos criacionistas. Qual a diferença, aliás, entre essas duas, o criacionismo e evolucionismo? Bom, em linhas gerais, né, o evolucionismo, esse modelo, né, bom frisar esse detalhe, uma teoria, um modelo científico, o evolucionismo sustenta que a vida, o universo teria surgido aí há
15 ou mais bilhões de anos. A teoria mais aceita ainda é a do Big Bang, nessa grande explosão cósmica. E depois de muito tempo, num planeta que hoje conhecemos como Terra, a vida teria se originado de compostos, de material, de elementos inorgânicos. Portanto, o que é orgânico teria se originado do material inorgânico, né? E a vida teria então evoluído num processo de bilhões e bilhões de anos, até o aparecimento daquele que tem sido considerado como o mais evoluído ser humano, né? O Homo sapiens sapiens. Portanto, no modelo evolucionista, o processo é do simples para o mais complexo, do menos evoluído para o mais evoluído. Por outro lado, o criacionismo, esse modelo criacionista, sustenta que o universo, embora possa ter seus também bilhões de anos, no entanto, a vida na Terra tenha poucos milhares de anos, de 6 a 10 mil anos. E Deus, como o senhor destacou logo no início, naquele verso bíblico, né? Deus, ele então trouxe à existência a vida, criou, portanto, a vida perfeita, e depois da queda, do pecado, então houve um processo de involução. A criação, então, é baseada na Bíblia. Sim. Pura e simplesmente baseada na Bíblia. Agora, existem fatos científicos, há comprovações científicas para dar base à teoria do criacionismo? É o que muitos, lamentavelmente, não compreendem, né? Esse detalhe de que, embora o criacionismo tenha como base, né, a sua base principal seja a Bíblia, e seja, de fato, um modelo religioso, científico, há também assim, argumentos, há também uma sustentação científica para esse modelo. Inclusive, há muitos cientistas atuais que têm percebido isso não pela religião, mas pela ciência, né? Eu trouxe aqui pelo menos 2 exemplos, né? O bioquímico norte-americano Michael Behe, autor deste livro aqui, A Caixa Preta de Darwin, não é criacionista, portanto, é um autor, assim, digamos, isento, né, de preconceito nesse detalhe, nesse aspecto. Perfeito. E ele, pela bioquímica, tem percebido que é difícil explicar o surgimento de sistemas complexos no corpo humano, como, por exemplo, a visão. Aliás, Darwin mesmo ficava preocupado com isso, né? Como explicar por processos graduais, evolutivos e ocasionais a evolução de um órgão como a visão? Ele também fala da coagulação do sangue e outros sistemas ultra complexos, né, que são difíceis de explicar pela evolução. Seria exatamente o inverso, quer dizer, não poderia ser do simples para o complexo. Exato. É complicado você imaginar um sistema tão complexo tendo surgido por etapas graduais, sendo que ele só funciona se existir assim como é, né? Okay. Um outro autor é este aqui, Dr. Antônio Zikic. Ele é presidente da Federação Mundial de Cientistas, e neste livro aqui, Por que Acredito Naquele que Fez o Mundo, ele que é físico, vai na mesma direção de Michael Behe, né? Só que ele faz uma diferenciação entre o que é ciência experimental e teoria científica. E esse é um detalhe que a mídia muitas vezes passa por alto, né? A Bíblia, se nós formos analisar do ponto de vista científico, embora não seja um livro científico, ela está de acordo com a ciência experimental. Aquela ciência que é comprovada em laboratório, com experimentações, com observações. Agora, há teorias, como a teoria da evolução, que estão em desacordo com a Bíblia. Mas por que será? Talvez porque não disponham de evidências científicas ou provas, para dizer assim, que a confirmem, né? Certo. Então é bom ter essa diferença em mente. Teoria e ciência experimental, que os cientistas sabem muito bem, mas a mídia nem sempre explora esse detalhe. Normalmente não explora. O que tem se trabalhado mais é muito mais em cima do evolucionismo, comprovando, falando em qualquer assunto quando se apresenta apenas. Me parece que essa é até uma tendência, mas nós vamos falar isso daqui a pouco, ok? Só frisando aquele detalhe de que, na verdade, voltando à pergunta, ambos, criacionismo e evolucionismo, dispõem de argumentos científicos, sim. Ok, nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos dentro de alguns segundos. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje, estamos entrevistando o autor e escritor da Casa Publicadora Brasileira, Michelson Borges. Michelson, por favor, você já no primeiro bloco mencionou algumas fragilidades do evolucionismo, existem outras? Existem. Vou pegar aqui o campo da geologia, por exemplo, né? Na geologia fala-se muito na coluna geológica. Para exemplificar, imagine assim um bolo de camadas, né? Então você tem a primeira camada, a segunda e as camadas sucessivas. Cada camada dessa tendo um intervalo de uma para outra de milhões ou até, quem sabe, bilhões de anos, né? Então a coluna geológica seria mais ou menos isso, né? Camadas, estratos no solo,
sendo que de um para o outro se passam aí vários milhares ou até bilhões de anos. Bem, o complicado para o modelo evolucionista é explicar por que entre essas camadas não há evidências de erosão. Se elas estiveram expostas a milhões de anos às intempéries, né, como vento, chuva, enfim, como explicar esse posicionamento tão paralelo, em vastas extensões, sem evidências de erosão? Isso sugere mais uma superposição rápida de um evento catastrófico, né? E a Bíblia sustenta, e os criacionistas também, que houve esse evento chamado dilúvio, né? Uma outra questão ainda falando sobre colônia geológica. Por que nós não encontramos ali, no registro fóssil, esses chamados elos transicionais de uma espécie para outra, já que, segundo a evolução, os animais atuais descendem de animais mais primitivos, né? Mais simples. Então você não vê isso no registro fóssil. Um animal que seja, digamos, meio réptil, meio ave, ou meio réptil, meio mamífero, né? Falando em fósseis, eu até trouxe aqui um exemplar. É interessante, isso aqui é proveniente lá de Pernambuco, do interior do Pernambuco, né? E é uma vértebra de um preguiça gigante. Talvez as pessoas perguntem, mas como assim uma vértebra desse tamanho, né? Interessante, a Bíblia também menciona a existência de organismos gigantes anteriores ao dilúvio, né? E esse preguiça aqui tinha 4 metros de altura. Agora a pergunta que surge também é a seguinte, por que nós encontramos tantos animais fossilizados no registro fóssil ali sob a terra, animais tão grandes, sendo que para haver fossilização é preciso que haja um soterramento rápido, muita quantidade de lama, de detritos, né, para que o animal não seja comido por predadores, não se decomponha, né? De onde vêm esses fósseis? E onde estão os fósseis de transição que não se encontra até hoje? Eu acho que essas são fragilidades assim, bem difíceis de se explicar do ponto de vista evolutivo. Ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre os livros que você escreveu e fale um pouquinho sobre cada um deles, por favor. Bom, eu mencionei a princípio que fiquei surpreso quando descobri que havia uma alternativa para explicar as origens, o criacionismo. Então, o primeiro livro que eu publiquei pela Casa Publicadora Brasileira foi este aqui, o livro A História da Vida, que é justamente o resultado dessa minha busca pessoal. Ele tem muito de até meio autobiográfico, porque é um livro que mostra essa minha descoberta do criacionismo, né? É um livro com linguagem popular, escrito por um jornalista, não é um cientista, né? E talvez por isso seja até um livro interessante para uma introdução ao assunto, né? Certo. Depois desse eu escrevi um para crianças, já que eu aprendi desde criança que nós surgimos de um processo evolutivo, então resolvi mostrar num livro para crianças, ricamente ilustrado, né, também pela Casa Publicadora, as duas versões para as origens. Então você tem aqui de um lado, se Deus fez, como foi? Foi assim, como narra a Bíblia e também há fatos científicos, né? Mas se Deus não fez, como foi? Então o livro ele tem 2 começos e 2 fins, né? Certo. Você vira e tem assim as duas versões, numa linguagem assim bem humorada, né? Mas para que a criança tenha contato com essas duas histórias. Não fica Eu acho que isso é até democrático, né? Perfeito. E o último deles é esse livro aqui, Porque Creio. Ele foi uma resposta a um desafio proposto por uma revista nacional de divulgação científica, uma revista popular, quando uma cientista disse que não há nenhum pesquisador sério no criacionismo. Isso me deixou assim, muito chateado, porque eu conheço vários deles. E eu reuni nesse livro aqui, então, 12 pesquisadores, 12 cientistas, criacionistas, com exceção de um, que é o Michael Behe, aquele da Caixa Preta de Darwin, né, que é um dos meus entrevistados, é o único não criacionista. Os demais são todos, e aqui nesse livro se apresentam, então, argumentos científicos de várias áreas da ciência, e contam também por que eles são criacionistas. Então, é um livro de testemunhos também, né? Esses são os livros que eu tive o prazer de produzir. Nosso agradecimento pela sua vinda ao programa Fé para Hoje e dando esses esclarecimentos. Que Deus continue abençoando e nós continuaremos com o programa Fé para Hoje.